Quando você olha nos boletins e muitas coisas que a nossa igreja publica, você vai encontrar o nosso logotipo. E no logotipo da igreja, você vai encontrar... Hoje mudamos o centro, antigamente tinha o templo, mas agora tem a Bíblia e uma cruz. Mas as palavras evangelizar, exaltar e edificar, e chamamos isto de a tríplice função da igreja, que de fato é. Igreja. A palavra igreja, ela vem da língua grega, eclesia, que significa assembleia ou reunião, ajuntamento de pessoas. Com a questão dos cultos online, alguém vai dizer, isso não é mais tão realidade nas igrejas. Mas acreditamos que você que está participando à distância, você está no mesmo espírito que nós aqui. Então você não deve estar levantando para tomar água, nem comendo agora, nem fazendo lanche, nem atendendo alguém. Você tem que estar agora participando, senão você não está sendo igreja. Para ser igreja, você tem que estar no mesmo espírito, temos que estar juntos. Por isso facilita quando a gente está presencialmente. À distância, há muitas distrações. E igreja é reunião. Você sente igreja quando você está junto de outro, porque é só como igreja e juntos que nós podemos viver e exercer, aprender a viver cada dia uma parte dessa função tríplice da igreja, que é evangelizar, edificar e exaltar. Em 1 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler. Se você puder, abra sua Bíblia, não vamos colocar o texto agora. Leia, vamos ler os versículos 4, 5 e 9. E a palavra de Deus diz: chegando-se a ele pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E o versículo 9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pai querido, agradecemos-te por mais uma vez como igreja estarmos reunidos e podermos pensar neste tema que é tão importante para cada um de nós, para podermos realmente experimentar a bênção de sermos igreja, de vivermos igreja, para que possa haver crescimento, para que o teu nome seja cada vez mais e melhor exaltado e para que o Evangelho de Jesus seja anunciado. Em nome deste Jesus oramos. Amém. Quando pensamos na tríplice função, o texto logo começa que nós vamos chegar a ele, pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E quem conhece a Bíblia sabe que Pedro que escreveu esse livro, quando se refere a Jesus, e no livro dos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 4, ele já fala sobre isso, que Jesus Cristo é a pedra. Existe um grupo que anuncia, um grupo grande, que Pedro é a pedra, por causa da palavra Pedro. Mas quando Jesus colocou, tu és Pedro, dizendo que ele era uma pedra, apesar de que o nome dele era Simão, mas ele era Kéfas, que é a palavra pedra na língua que Jesus usava e era comum na época, que é o aramaico. Quando ele declara isto, ele está referindo-se a Pedro, porque ele estava sendo alguém que estava ficando meio forte no grupo. Jesus fala, você realmente é uma pedra. E aí Jesus diz sobre esta pedra. E Jesus aponta para ele, eu vou edificar a minha igreja. O apóstolo Pedro reconhece isso. Ele vai dizer isto, que Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram. E quem eram os construtores? Os líderes daquele grupo que deveria servir a Deus, daquele grupo que tinha sido chamado para ser nação santa, sacerdócio real. Esses que tinham sido chamados para isto, de fato, estavam deixando de ser. Isaías, capítulo 43, versículos 20, versículo 21, ele diz que o povo de Israel era para ser isto.
Essa palavra foi dita inicialmente ao povo de Israel, esse que nós chamamos de judeus hoje. Mas eles deixaram, eles não cumpriram este propósito de Deus, eles não cumpriram esta função deles como nação. Eles começaram a entender que, na verdade, eles é que deveriam ser assim como um monumento enfeitado, que todos chegariam e exaltariam aquele povo. E, na verdade, eles eram para ser luz para as nações, para anunciar as coisas maravilhosas de Deus. E quando eles se afastam desse propósito, Deus começa a chamar, através de Jesus, pela pregação dos apóstolos, pessoas de todas as tribos, povos e raças. Hoje ouvimos um grupo de pessoas aqui, vimos e ouvimos uma mensagem de uma pessoa que vem de um outro povo, de uma outra etnia, que até é citada na Bíblia, e que ele esteve falando aqui sobre isto. Vamos ouvir na quarta-feira uma pessoa que vem de um país, de uma língua também totalmente diferente, de um país que, apesar de oficialmente ser proibido qualquer religião, a não ser uma religião que é do próprio Estado, esse país tem lá muita gente que também exalta a Deus, que também busca edificação, que também fala de Jesus, mesmo com risco de morte. Porque se forem presos, serão mortos, além de torturados. Primeiramente torturados e depois mortos. Hoje estava aqui conosco um jovem que veio de um outro país e que é de uma outra etnia daquele país, que foi preso por causa do seu testemunho, de falar de Jesus para outras pessoas, porque naquele lugar é proibido. E, infelizmente, mas o apóstolo Pedro reconheceu que Jesus é a pedra. Os construtores, que era o povo original de Deus, que Deus chamou, elegeu, o povo chamado hebreu, depois Israel, depois judeu, esse povo rejeitou Jesus quando ele veio ao mundo. Eles rejeitaram a mensagem como povo, como nação, como religião. Os primeiros cristãos eram judeus. Há muitos judeus que hoje reconhecem Jesus como Salvador, mas é uma minoria. Porque a maioria ainda não entende e não atende ao chamado de Jesus. E por isso Deus levantou a gente aqui de tantos lugares diferentes, tantos grupos diferentes, tantos países diferentes. Por exemplo, quem é de Mato Grosso? É um país, né? Quem é da Bahia? É outro país aqui que tem uma língua diferente, tem tantas coisas diferentes. Quem é de lá, da Paraíba, do Piauí? Então nós temos, mas é uma brincadeira, mas aqui no Brasil mesmo. Hoje, uma pessoa que é de um outro país, que foi lá em casa, almoçou com a gente, ela perguntou por que o carioca fala vocês e o paulista fala vocês. E ela achava estranho, ela não sabia o que é certo, é vocês ou vocês. Eu falei, eles vão falar vocês sempre, nós vamos falar vocês sempre, e é certo para cada um falar do jeito que quer, mas dá para entender. Ela disse que fica meio confuso no início, para ela que não está conhecendo, ela fica sem saber, ela morou lá, está morando aqui, é o quê? É essa diferença. A gente é quase que, né, uma língua meio diferente quando a gente ouve pessoas com sotaques diferentes. Mas imaginar pessoas de outras etnias totalmente, mesmo no Brasil. Os indígenas, os povos indígenas são de origens, e eles têm línguas em que eles não se entendem. E quando eles são criados falando na língua deles e começam a falar o português, eles parecem estrangeiros, eles têm dificuldade. São etnias, e a Bíblia diz que de todas as etnias, um dia, todos se reunirão na presença de Deus. E todos conseguirão falar uma língua só. Aleluia para isso, glória a Deus. Um dia, como cantamos aqui, Maranata, quando o Senhor voltar, nós teremos essa união perfeita e plena, sem brigas, sem guerra, sem ódios. Nós todos estaremos vivendo debaixo do mesmo pastor. E aí, esse grupo daqueles que chegaram-se à rocha, que é Jesus, e querem edificar a sua vida nesse Jesus, vão fazer parte dessa igreja universal, mas universal de verdade, que reúne pessoas de todos os lugares, de todos os cantos, sob a direção de um só pastor, e a Bíblia diz aí, seremos de fato um só rebanho. Mas enquanto isso, nós estamos aqui
E como, para vivermos isso que Jesus quer, este povo, a gente começa com grupos pequenos, que são as igrejas locais. Essas assembleias, essas reuniões, esses ajuntamentos locais, como a nossa igreja é um exemplo, existem outras igrejas que são exemplo também. E o texto que nós lemos inicialmente diz que nós vamos chegar para Jesus, que é a nossa base, que é o nosso alicerce. Na época, o alicerce era uma pedra principal que era colocada ali, e sobre ele eram colocadas as outras pedras. Hoje nós colocamos sobre o alicerce blocos. Às vezes colocamos outro tipo de material. Os materiais hoje são usados. Mas o que acontece? Nós temos que, chegando ao alicerce, para a gente conseguir construir o edifício que Ele quer, para nós mesmos nos protegermos e podermos anunciar as coisas que Ele quer e vivermos o propósito que Ele quer, para que a nossa vida tenha significado, a gente tem que estar unidos, formando uma casa, um bloquinho junto com outro bloco. Nós temos que chegar para Ele. Por isso a igreja existe com o propósito de edificar vidas. E vidas que se edificam. E a gente vai se construindo uns aos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo. Até o fim, Ele é a base e para Ele nós temos que crescer. E nesse sentido, como é que vai fazer? Quando você põe um monte de bloco, não adianta você colocar um monte de bloco ali, você pode colocar aquele monte de bloco em cima do alicerce. Mas, irmão Antônio Carlos, se não tiver um construtor, se não tiver ali pedreiros, os blocos não vão fazer nada. Para que a gente possa ser edificado, não é o pastor da igreja, não são os diáconos da igreja, é o Espírito Santo que tem que colocar os blocos, cada um no seu lugar certo. Ele tem que pegar o bloco. E é interessante, né? De vez em quando, uma vez que eu assisti uma construção pela primeira vez, eu quase que briguei com o pedreiro. Porque ele pegou, não era bloco, era um tijolo. Aquele tijolo maciço. Sabe o que ele fez logo de cara? Com aquela pá, ele fez clac e quebrou uma parte. Eu falei, o que é isso? Você está desperdiçando. Ele falou, não, tem que quebrar para ajustar. Então, interessante, quando eu e você, que somos bloquinhos de Jesus, bloquinhas de Jesus, Ele muitas vezes, o Espírito Santo pega eu e você, e sabe o que ele faz? De cara, ele crack, e dá umas quebradas na gente. E parece ruim, mas é necessário para que a gente se ajuste. Mas é Ele quem tem que colocar. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é que vai pegando cada um e colocando no lugar certo. Imagina se o bloco tivesse vida e falasse, não, eu não quero ficar do lado dessa bloca aqui, não. Ela é gorda demais. Eu quero ficar perto daquele bloquinho magrinho ali. E o bloco, de repente, fala assim, não, eu quero ficar em cima, não quero ficar aqui embaixo. Eu quero ficar perto da janela, não quero ser bloco de parede separando sala, eu quero ficar na frente da casa. Imagina se cada bloco, que confusão ia dar. Ia desmoronar tudo, bloco para lá, bloco para cá, se quebrando. Então nós temos que ser blocos, como somos vivos. Se a gente não permitir que o Espírito Santo docilmente nos conduza e nos coloque no lugar certo, para isso você tem que buscar esta orientação do Espírito Santo. E como você vai ouvir a voz do Espírito Santo? Quando a igreja se reúne, a ouvir a palavra de Deus, se você prestar atenção, Deus está falando com você. Ao ler a Bíblia, para isso você tem que lê-la todos os dias, e não só na leitura que fazemos aqui. E você tem que estudá-la para saber aonde o Senhor quer que eu faça e como é que o Senhor quer que eu esteja sendo edificado, em que lugar que o Senhor quer que eu fique nesta construção chamada igreja. Essa edificação. E eu tenho que saber que eu vou ter que apoiar o outro e o outro está me apoiando. Um pelo outro e o outro por um. E todos juntos. E nesse sentido, a edificação é mútua. Eu edifico meu irmão e sou edificado por ele. Eu edifico a minha irmã e sou edificado por ela. Como? Quando eu me preocupo com meu irmão e com a minha irmã. Quando eu me disponho a ajudá-lo, a ajudá-la. Temos aqui a lista de irmãos enfermos, irmãs enfermas. É importante orarmos, mas é importante durante a semana, descobrindo quem é, mandar um WhatsApp, mandar uma mensagem, se possível visitar quando for possível. Temos as irmãs que estão aí
tem um grupo que vai visitar a irmã Eufrida, que está numa clínica de idosos, tem a irmã Anete, que está com dificuldades de vir aqui, mas nós podemos visitá-la. Então, nós podemos fazer isso, estaremos nos edificando mutuamente. A gente se edifica mutuamente, a gente se dispõe também, e procura o pessoal do grupo de integração e fala, eu gostaria de fazer um estudo bíblico com alguém que está chegando para a igreja. Você está participando da edificação. Nós estamos lançando agora uma escola bíblica virtual. A irmã Lu está fazendo parte desse projeto. E quando você compartilha, quando começar a ser lançado e você compartilhar, você vai estar edificando outras pessoas. E nos edificaremos fazendo o estudo também. Quando participamos da escola bíblica dominical, somos edificados, mas também quando participamos de fato, nós edificamos outros. Agora temos dons, talentos e devemos usá-los para edificação. Quando eu estou cantando, eu tenho que pensar, eu estou edificando vidas, mas eu estou sendo edificado também. Nesse sentido, é importante nos colocarmos à disposição do Espírito Santo, nos colocarmos à disposição dos irmãos, ouvirmos a voz do Espírito pela palavra, ouvirmos a voz do Espírito pelas mensagens, estarmos atentos também às conversas com os irmãos, porque a gente aprende muito quando a gente troca experiências com os irmãos. Quando a gente telefona para alguém, quando a gente manda mensagem para alguém, quando a gente recebe de alguém um retorno, é um processo constante de edificação, mas para isso tem que haver intencionalidade. Eu tenho que intencionalmente saber que sou igreja para ser edificado, e eu tenho que aceitar, de vez em quando, Deus vai usar a pazinha do irmão ou da irmã para me quebrar. Em vez de reclamar, Senhor, se o Senhor está querendo que eu quebre aqui, me quebra. O irmãozinho está falando, a irmãzinha está falando, talvez eu estou precisando dessa quebrada, a disciplina do Senhor que pode vir por alguém, às vezes na palavra. E é importante para isso você permitir-se ser conduzido pelo Espírito Santo, para que você possa ser edificado e edificar quem está com você. Nesse sentido, somos todos, né, um grande edifício em edificação. Vamos ler o que está no texto, 1 Pedro 2,4, a tríplice função da igreja. Vamos ler essa primeira. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Vocês também, como pedras vivas, a Bíblia diz, nós estamos, assim, nos edificando e sendo edificados. Jesus Cristo é esse alicerce, nós somos uma parte de cada um bloquinho nessa construção. E isso vai fazer com que a nossa igreja seja uma igreja viva. Quando eu e você estamos aceitando a orientação do Espírito, sabendo que estamos aqui para sermos edificados e para edificarmos com os nossos dons, com os nossos talentos, com a nossa disposição em servir, com a nossa disposição em ouvir, com a nossa disposição até de aceitar uma quebradinha, uma correção que vem do Senhor ou vem através de um irmão e de uma irmã. Essa, portanto, é a primeira das funções da igreja, dessa tríplice função da igreja, que é a edificação. Mas o texto continua, e nós vimos que esse edifício que nós estamos fazendo, na verdade, ele é um edifício, e o texto continua dizendo, e nós vamos ver, a função desse edifício é um lugar e um santuário para exaltar. Quando a gente fala, vou na igreja, em geral você pensa no endereço. Em geral, você pensa na construção. Mas isso é errado. Sabe o que é igreja? Igreja não é esse prédio aqui. Eu participei de uma igreja muito viva e ativa debaixo de uma cobertura de eternite. Aberta na frente e atrás, não tinha janela, porque ela era aberta. E ela era comprida, tudo bem. E o pessoal ficava mais igreja ainda, mais unido ainda, quando começava a chover, que aí todo mundo se juntava no meio. Embaixo era pedrisco, e os bancos não tinham encosto, então não dava para cochilar. Era uma benção. Pregava muito tempo, ninguém cochilava, porque se cochilasse caía e batia no pedrisco. Era terrível, né? Então, nesse sentido, o pessoal ficava ali acordadinho, ouvindo bem a palavra. Mas essa igreja, naquele tempo, era uma igreja viva. Viva. Eles construíram um grande templo,
E, de repente, muita gente daquele início estava saindo, porque ela perdeu aquela alegria, aquela vitalidade. Então, a igreja não é o prédio. A igreja somos nós. Igreja, como disse, é ajuntamento, é assembleia, é reunião. E isto é a igreja. E a função desta igreja, o texto também diz, vamos ler o versículo 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, quando escreve, muitos judeus eram de origem, muitos cristãos eram de origem judaica. E eles iam a Jerusalém, eles sabiam que lá tinha o templo. E o culto, antigamente, era feito, o culto culminava com a entrega de um animal para ser sacrificado. Porque eles matavam o animal, e aquele animal que era oferecido, o sangue que era derramado, era para perdoar o pecado. Às vezes também eles ofereciam sacrifícios de cereais, às vezes eles ofereciam sacrifício até com um líquido que eles chamavam de libação, jogar o líquido perante ou em cima do altar, a libação. Hoje tem gente que faz isso no bar, né? Já viu aquele cara que pega a pinga e joga assim um pouquinho para o santo? Ele está fazendo uma libação, e para um demônio, que ele nem sabe qual é. Mas ele está fazendo uma libação, ele está fazendo uma oferta. Às vezes ele faz de brincadeira, mas de fato tem um valor espiritual terrível para quem faz isso. As libações eram ofertas de gratidão a Deus. Era um líquido oferecido para exaltar ao Senhor. E era oferecido no altar. Isso era oferta de gratidão. Havia oferta para perdão dos pecados. Mas eles tinham que ter, para intermediá-los com Deus, os sacerdotes. Mas agora, o texto diz que nós somos estes sacerdotes. E nós temos que estar, como sacerdotes, neste templo que estamos construindo, estar apresentando a Deus exaltações, que vêm por canções e expressões de louvor nos cultos, mas que começa com aquele culto pessoal que eu e você somos chamados a fazer. Quando a gente lê lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, o que ele diz? Rogo-vos, pois, irmãos, suplico a vocês, irmãos e irmãs, pelas compaixões de Deus, que apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. É o culto inteligente, que tem que ser diariamente, todos os dias. Eu que sou um bloquinho nessa construção, eu que, portanto, sou uma parte da igreja onde eu estou, eu tenho que começar o meu dia me oferecendo a Deus no altar dele. E havia sacrifícios em que tinham que queimar até acabar tudo, virar quase que poeirinha tudo. Eles chamavam de holocaustos. E quando o texto é dito aqui, é isso que eu tenho que fazer. Porque quando eu me coloco na presença do Senhor, a primeira coisa é para ele queimar o que não presta. Ele tem que queimar o que não presta, para sobrar o que presta. Então, nesse sentido, eu tenho que começar o dia fazendo orações e terminá-lo também confessando. Eu tenho que confessar a Deus os meus pecados. Eu tenho que esvaziar o copo sujo, pedir que o Espírito limpe e purifique, porque o texto lá em 1 João 9 diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, limpar de toda a injustiça, ou de toda a iniquidade, ou de toda a maldade, de tudo que não presta. Mas eu tenho que confessar. A palavra confissão, na língua original em que o Novo Testamento foi escrito, a língua grega, ela significa concordar com. Na verdade, Deus não está esperando assim, o que será que ele fez de errado? Será que ele vai contar? Deus já sabe o que você fez de errado. Já viram aquele meme? Eu li o que você apagou. Ele sabe. Ele leu o que o seu coração não está falando, o que sua boca não está falando, ele já ouviu. O que sua mente não está... Ele já leu a sua mente. Ele sabe. Mas ele quer que você concorde. Por isso, como o salmista faz lá no Salmo 51, sonda-me, Deus, e vê se há em mim alguma coisa impura, algum caminho mau. Você tem que pedir
quando você vai confessar, Espírito Santo, Senhor, que pelo poder do teu Espírito, fala com Deus que o Espírito está ali, pelo poder do teu Espírito, mostra aquilo que eu não estou vendo como erro. E quando ele apontar, e ele vai apontar confirmando na palavra, ele vai apontar às vezes, como disse, numa mensagem, ele vai apontar às vezes na conversa com o irmão, com uma irmã. Você tem que falar, sim, Senhor, eu estou errado aqui. Confessar é concordar, é reconhecimento de culpa. Ele aponta a sua culpa e você tem que dizer, sim, Senhor. Não tenta justificar, mas eu fiz isso porque ela fez aquilo. Eu fiz assim porque meu marido me trata assado. Não. Cada um de nós responde individualmente a Deus. Pode ser até que o outro te ajudou, mas você caiu, e porque cada um de nós cai, porque se permite cair. Eva chega para Deus, Adão chega para Deus logo de cara, quando ele pergunta, o que vocês fizeram? Ele fala, a mulher, o irmão Assis fala sempre isso, que tu me deste. A mulher que tu me deste, me ofereceu o fruto e eu comi. Sabe quem ele culpou? Deus. A mulher, mas Deus. E quando a gente faz isso, né? Ah, porque é nessa igreja aqui, mas quem te colocou nessa igreja? Não foi Deus? Então você está culpando Deus. A minha família, mas quem constitui a família? Você está ali. Assuma, e você está querendo pôr Deus. E Deus te deu essa família. Então, na verdade, assuma o seu erro, confesse e deixe que o Espírito limpe. Dessa maneira, nós podemos estar oferecendo o sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que começa com a oferta do nosso próprio corpo ao Senhor, da nossa mente e do nosso coração. E nesse sentido, esta santidade tem que ser total, completa, plena, atitudes, ações e reações que promovam o louvor a Deus. Em Mateus capítulo 5, lá no versículo 13, quando diz que nós somos sal, mas diz no 13 que nós somos luz. A vossa luz, a luz sua, eu, com a luz que Jesus, porque na verdade eu não tenho luz própria, mas Ele ilumina-me e eu reflito. Essa luz, as pessoas têm que ver, e vendo as suas obras, exaltar o Pai que está nos céus. A luz tem que mostrar com clareza aquilo que você faz de bom para Deus. E as pessoas têm que louvar, através das suas ações, a Deus. Puxa vida, que legal. Eu gosto tanto quando eu escuto alguém falar, ah, mas ele é da sua igreja. Realmente eu percebo. Agora eu fico muito triste quando alguém fala, ele é da sua igreja? E já ouvi isso algumas vezes. Já ouvi muitas vezes alguém dizer, que bênção aquela pessoa aqui. Eu sei que essa igreja é muito boa. Mas eu falo, melhor é Jesus que é o dono da igreja. Sim, ele tem que ser exaltado, mas ele tem que ser exaltado pelas suas ações. O louvor a Deus não são apenas as canções, são importantes. É o louvor mais gostoso de ser ouvido. Quando bem cantado, por isso que eu digo que o meu dom é o dom do canto, eu fico no canto. Porque se eu abrir a boca aqui na frente, ninguém vai ser, não há exaltação, há muita tristeza. Mas, quando os outros que estão aqui, a equipe está aqui cantando, que bênção. E como é bom. Mas é importante que aquilo que está sendo cantado, e quando você canta, tenha que ser a sua verdade. Você tem que estar consciente do que você está falando, porque cada palavra cantada é uma declaração, ou uma petição, ou uma oração, e você tem que estar vivendo isso, ou concordando com isso, ou querendo isso. Há um hino antigo, faz tempo que a gente não canta, eu gostaria que nós cantássemos, coloca na programação, tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo entregarei. Muita gente está fazendo assim, pensei que vocês eram mais novos. Realmente, esse hino, mas ele é maravilhoso. Tudo entregarei. Mas só que uma pessoa diz assim, eu não canto mais esse hino. Ou lá na igreja onde eu estou, não canto mais esse hino. Por quê? Porque ele é uma declaração hipócrita. As pessoas cantam e não entregam tudo. Eu falei, meu irmão, esse hino, cada vez que eu canto, ele é um tapa na minha cara. Porque ele é um desafio para mim. Eu tenho que entregar tudo. Então ele é um desafio. Tudo eu entregarei. Eu quase choro e falo, Senhor, me perdoe. Mas eu quero que isso seja verdade na minha vida. Então aquilo que você canta, se você não está praticando, aquilo tem que estar mexendo com você e você tem que estar falando, Senhor, eu quero mudar.
Eu quero que isso seja a minha verdade. Isso é exaltação, que tem que promover edificação. Agora, as minhas atitudes, as minhas ações e as minhas reações têm que promover o louvor a Deus. Aquela reação lá no trânsito. Hoje tá legal, né? Eu vejo muito crente agora com xingamento gospel. Seu fariseu, filho de Belial. Mas lá no fundo ele está pensando outra coisa. Mas fica mais bíblico, né? A ofensa é mais bíblica. Agora, o duro é se o outro for crente também e souber o que você está dizendo. Para um outro você vai falar fariseu, ele fala, legal, gostei, tô bonito. Agora, se você fala para um crente, você vai sofrer. Então, nesse sentido, ao invés de reagir assim, ore por aquela pessoa. Uma vez eu vi um irmão falar assim, uma pessoa me deu uma fechada, eu orei, eu pedi que Deus me desse força, porque não era uma reação normal, mas eu estava fazendo uma campanha de oração por autocontrole, porque eu queria produzir esse aspecto do fruto do Espírito. E que bênção, porque logo depois nós estávamos indo para a mesma reunião, era um culto, e aquela pessoa sentou do meu lado. E aí, o que você fez? Eu falei para ele, irmão, orei por você. Faça assim. A sua reação, pela sua reação você pode louvar a Deus. Ou não. Ou deslouvar. Amaldiçoar. Falar coisas que são anátemas. As nossas atitudes, ações e reações têm que promover louvor a Deus, e isto é exaltação. Agora, a outra função da igreja que a gente vai encontrar lá no versículo 9 é evangelizar. Perceberam que 3 vezes, né? Edificar, exaltar, evangelizar, para que eu possa me lembrar. Uma vez eu usava uma outra palavra, alguém sugeriu isso. Coloca 3 letras iguais, para a gente lembrar. Essa é a tríplice função minha e sua, porque somos igreja. Estamos aqui para o quê? Edificar, exaltar e evangelizar. E aí o texto bíblico diz, no versículo 9, o último que foi lido no início. Vamos ler juntos? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Isaías trouxe essa palavra para o povo de Israel, como eu disse no início. Esse povo não cumpriu a função, eles perderam e agora estão. Eu creio que ainda há um lugar para eles lá na frente, não sei como, num período muito difícil, entendo assim. Mas agora, essa função é minha e sua, somos igreja. Nós somos o quê? Geração eleita. Somos o quê? Sacerdócio real. Somos o quê? Nação santa. Somos o quê? Povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Eu ouvi um aleluia? Aleluia! Até que é legal fazer isso. Não tinha feito. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia por isso. Espero que em casa você tenha falado também. Aleluia. Fala agora. Glória a Deus. Que bênção o que eu e você somos. Uma geração eleita, escolhida. Sabe o que é eleito? É escolhido. Ele escolheu a mim e a você. Você não é igreja à toa. Por acaso. Ele escolheu. A Bíblia diz isso. É difícil às vezes entender isso. Mas a Bíblia fala várias vezes os escolhidos, não é só nome de uma série, não. É verdade. Somos eleitos, escolhidos. Escolhidos como sacerdócio real. Sacerdotes. Nós agora não precisamos mais dos sacerdotes, nós somos sacerdotes, todos nós. Sacerdócio real, somos uma nação santa, somos a nação do Senhor. Então, o rei nosso governante está por vir. Ele reina lá do céu em cada coração. E é nele que temos que confiar, dele temos que depender, nele temos que esperar. Somos um povo exclusivo de Deus e para Deus.
para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a gente faz isso, anunciando as grandezas de Deus, revelando eu e você, pela minha e pela sua vida, a luz de Jesus. Eu tenho que revelar essa luz, falando, compartilhando. Eu não preciso, de fato, ter teologia para isso. Muita gente fala, pastor, eu não sei pregar, mas não é pregar. Jesus Cristo falou que nós temos que testemunhar. Sim, eu revelo falando, compartilhando. Nós ouvimos domingo passado um belo testemunho de uma irmã nossa, que mostrou que ela, no trabalho dela, ela faz algumas coisas, ela vende, comercializa, e ela coloca no pacote folhetos. E as pessoas pedem os folhetos. E nós temos folhetos aí, você pode levar com você. Quando o pedinte te abordar lá na rua, o menino, quem for, eu não gosto de dar só folheto, eu tenho separado umas moedinhas. Ah, mas vai fazer? Eu dou, mas eu dou e falo, olha, isso aqui só vai ter valor se você ler. Esse dinheiro, se você usar para droga, você está amaldiçoado em nome de Jesus. Eu falo isso. Eu falo porque está mesmo. A pessoa, não, nada disso. Então leia isso e usa isso para comprar pão, alguma coisa boa. Mas porque só o folheto ele vai pegar. Agora eu dei aquilo e falei, você tem que ler. E pega. Tem irmãos que levam pacotinho de docinho, faz. Uma família aqui fazia lá os biscoitinhos e dava. É uma maneira. Mas você tem que transmitir a palavra. Falar com alguém, testemunhar, compartilhar aquilo que Deus tem falado para você, de um texto bíblico, mandar uma mensagem. Agora nós temos 1000 maneiras aí, através das redes sociais. E temos que fazer isso, testemunhando. Agora, também, nós que éramos perdidos, Deus teve de nós o quê? Misericórdia. Misericórdia. E por isso, eu também tenho que exercer misericórdia no poder do Espírito Santo. E quando eu exerço misericórdia ajudando alguém, quando eu exerço misericórdia perdoando alguém, quando eu exerço misericórdia me aproximando de alguém que me rejeita às vezes, eu estou revelando Jesus, anunciando e proclamando a luz do Senhor. Sim, os 3 Es que estão aí, o que são mesmo? Vamos falar? Evangelizar, exaltar, edificar. Nesta ordem? Não, pode ser também exaltar, edificar e evangelizar. E pode ser também edificar, evangelizar e exaltar. Aí realmente, eu não vou mencionar o filósofo aqui, a ordem dos tratores não altera o viaduto, né? E o outro disse a ordem dos fatores, mas dos tratores é mais fácil, né? Mas a ordem dos fatores não altera o produto. Porque é tudo junto e misturado, é uma coisa promovendo a outra. Sabe por quê? Porque quando você evangeliza de verdade, você proclama a luz de Jesus, a pessoa pode até rejeitar, mas a Bíblia diz que até aquele que rejeita, fica nele perfume também. Perfume com cheiro de morte, mas fica. E Deus é glorificado. Deus é glorificado, porque a mensagem foi anunciada. E Deus é glorificado. Então você está exaltando a Deus. Agora, quando a pessoa recebe, e aquilo vai fazer algo, e em geral deixa algum impacto, essa pessoa também, Deus está sendo exaltado. Então, quando você evangeliza, você exalta. E quando você evangeliza, você edifica. Você está acrescentando uma coisa boa àquele que não tinha nada. Você está edificando naquela vida. E você é edificado, porque quando a gente é canal de bênção, a gente é abençoado. E com certeza, quando você se deixa usar pelo Espírito para levar a palavra dele, o Espírito está enchendo você. Você sente uma alegria diferente. Independente do resultado, isso fica com Deus. Agora, quando você exalta a Deus cantando, se você exalta de verdade, você não deixa de estar edificando vidas. Juntos aqui, quando cantamos, quando só um grupo canta, outro fica parado, é ruim. Todo mundo cantando junto, a gente está edificando uns aos outros. Se todo mundo canta junto, até o desafinado fica, né, fica para baixo. Então, todo mundo, quem está aqui na frente, canta bem, e a gente vai. E a gente está fazendo o quê? A gente está exaltando, mas a gente está também edificando. E as canções são proclamações
da graça de Deus, então a gente está evangelizando. E quando a gente está edificando no estudo ou nas reuniões, em comunhão, a gente não deixa de estar proclamando e testemunhando de Cristo, e a gente não deixa de estar exaltando a Deus. Então, viu como uma coisa está junto da outra, e a outra está junto de uma, e todas juntas. Por isso é a tríplice função da igreja. São aqueles 3 pezinhos daquela banquetinha. Se você tirar um, ela cai. Com os 3, ela fica. A função minha e sua é o quê? Somos igreja para exaltar, edificar, evangelizar. Vamos dizer? Edificar, evangelizar e exaltar. Evangelizar, exaltar e edificar sempre. Ah, mas a minha igreja não está fazendo isso. Sabe de quem é a culpa? É do pastor, é sua. É minha, não como pastor, como membro. Porque sabe onde começa a primeira igreja batista de São Caetano do Sul? Sabe onde ela começa? Na Olívia. A primeira igreja dela começa nela. A primeira igreja batista de São Caetano do Sul minha começa em mim. A primeira igreja batista de São Caetano do Sul da Eliane começa na Eliane. Do Jair começa no Jair. A minha igreja começa em mim. Em Jesus, mas eu estou iniciando porque eu sou o bloquinho. Você é a bloquinha. E aí nós temos que ir juntos. Se eu estou ajudando a edificar alguém, pode ser que ninguém tenha, mas se eu estou fazendo a minha parte, usando os meus dons para edificação, eu estou sendo igreja na edificação. E se eu estiver tocando no outro, o outro também vai se aproximar de mim, e juntos vamos edificar. E um vai contagiando positivamente o outro. Da mesma forma, se eu estou exaltando de verdade, é a igreja que está exaltando. Se você está vivendo uma vida santa, a sua igreja está vivendo uma vida santa. Se você está falando de Jesus para alguém, você e a sua igreja estão evangelizando através de você. Porque a nossa igreja começa em cada um de nós mesmos. Então, evangelizar, exaltar e edificar, a primeira igreja é cada um de nós fazendo isso. Cada um de nós vivendo vidas que exaltem a Deus. Cada um de nós vivendo vidas que proclamem a graça de Jesus. Cada um de nós vivendo vidas que edifiquem outras vidas. E Deus será glorificado. Aleluia! Amém? Aplauda ao Senhor, glória a Deus por isso. Enquanto o grupo de cânticos de louvor vem aqui à frente, feche os seus olhos, em casa também, feche os seus olhos. Pense um pouco nisso que Deus está falando, a palavra de Deus tem falado, não eu tentei colocar mais claramente, mas é a palavra de Deus que diz, essa tríplice função. Como você está? Você está edificando e se deixando edificar? Você está proclamando o Evangelho de Jesus aonde você está, através da sua vida e das suas palavras? Você está exaltando a Deus, não só com os cânticos, que é importante cantarmos durante o dia, no carro, mas você está exaltando a Deus através da sua vida. As suas ações glorificam a Deus. Se em alguma área não está acontecendo, confesse ao Senhor agora. Aceite o perdão de Deus e peça que, através do Espírito Santo, essa área da sua vida possa ser realmente melhorada, aperfeiçoada, para você cumprir a função e, junto com as outras, essa tríplice função que a igreja, através de você, tem que cumprir todos os dias. Se você sente dificuldade numa dessas áreas, eu peço que você fique em pé e eu quero orar agora. Senhor, eu estou precisando, eu não estou conseguindo evangelizar. Eu não estou conseguindo exaltar o Teu nome, a minha vida não está testemunhando. Pelo contrário, eu entristeço as minhas reações. Fique em pé agora, onde você está. Nós vamos orar, vamos pedir que o Senhor haja na sua vida. Possa fazer uma mudança
Coloque isso. O desejo de fazer coisas. E eu me coloco também. Pai querido, tu vês vidas que se levantam na tua presença. Nós estamos aqui nos colocando e pedindo, Senhor, nas áreas que o Senhor sabe, cada um de nós tem deficiência, para que o Senhor possa fazer as mudanças necessárias. Para que de fato nós estejamos todos os dias te exaltando, edificando vidas e proclamando o teu Evangelho. E assim, nós como parte desta igreja e de outras igrejas aqui representadas, poderemos cumprir essa tríplice função que o Senhor deu à tua igreja. De ser um lugar de edificação mútua, de exaltação do teu nome, de proclamação da luz de Jesus pela pregação do Evangelho. É em nome deste Jesus que oramos agora, crendo que pelo poder do Espírito isso já está sendo feito. Para a tua honra e glória. Amém.